Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje eu vou te falar as 8 coisas mais importantes que você precisa saber antes de investir em CDB. Então, bora pro vídeo depois da vinheta. Pessoal, vamos lá. A primeira coisa é o que é um CDB e como é que funciona esse tipo de investimento. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa onde você empresta dinheiro para um banco ou para uma outra instituição financeira e aí você recebe juros por esse empréstimo. E por que uma instituição financeira precisa pegar dinheiro emprestado? É porque ela pega o seu dinheiro que você emprestou para ela e empresta para outras pessoas cobrando juros maiores para elas do que ela está te pagando. Então ela ganha dinheiro com o seu dinheiro. Eu sei, isso pode parecer meio estranho, meio injusto, mas o jogo é esse e o que a gente tem que fazer é conhecer as regras para jogar o jogo bem. Então é isso que você vai conhecer hoje. E por que você emprestaria dinheiro para um banco, através da compra de um CDB, sabendo que ele vai ganhar dinheiro em cima de você? É porque dessa forma você consegue uma rentabilidade maior do que a poupança, por exemplo. Muita gente ainda está presa na poupança, e o CDB é uma forma de você sair, é uma rentabilidade maior e é maior até que o Tesouro Selic, que é o título mais seguro da economia. E você consegue essa maior rentabilidade com segurança, desde que você aprenda a escolher bons CDBs, você saiba como escolher, e também com maior praticidade, maior facilidade. Investir em CDB é bem tranquilo, é bem simples, ideal para quem está começando a investir. E a segunda coisa que me perguntam muito é onde então eu consigo achar bons CDBs. E você pode investir em CDBs através do seu banco ou através de corretoras. Nos bancões, nos grandes bancos, os CDBs geralmente pagavam entre 70% e 90% do CDI, que é um valor bem baixo, tá? Ele é um pouquinho acima da poupança, que paga 70% do CDI, 70% da Selic. Então, historicamente, as CDBs de bancos grandes sempre foram ruins. Só que hoje, com a taxa Selic tão baixa e com o grande aumento dos bancos digitais, a concorrência dos bancos digitais, que oferece opções de renda fixa bem mais rentáveis, pagando 100%, 110%, até 120% do CDI, os grandes bancos tiveram que se movimentar e oferecer opções melhores. Então, hoje, você consegue achar CDBs de liquidez diária pagando 100% do CDI e em alguns bancos, tá? Não são em todos. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Mas, os melhores CDBs você só vai achar mesmo abrindo conta em corretoras. E aí tem uma coisa que muita gente ainda não entende, que a corretora ela não emite um título de renda fixa, tá? Ela não cria um investimento. Ela não emite um CDB. O que ela faz é distribuir CDBs de bancos menores, de vários outros bancos. E esses bancos, por serem menores, eles são mais arriscados e por isso, geralmente, oferecem uma rentabilidade maior para compensar o investidor por esse risco maior que ele está correndo. E como esses bancos menores têm uma base de clientes menor e como as corretoras geralmente têm uma base de investidores muito grande, esses bancos menores procuram as corretoras para elas divulgarem os CDBs deles, para eles captarem mais clientes, para captarem mais dinheiro. Então, resumindo, nos grandes bancos, os CDBs geralmente não são tão bons, mas você pode até encontrar algum pagando 100% do CDI com liquidez diária. Mas o certo mesmo é você abrir conta em uma corretora, porque lá você vai ter dezenas de opções pagando muito mais. E uma terceira pergunta é como é que funciona a rentabilidade dos CDBs. E ela sempre se baseia na taxa de juros atual, que é a taxa Selic. Os bons CDBs vão sempre pagar a taxa Selic ou mais, dependendo de alguns fatores que a gente já vai ver. Mas a gente pode dividir a rentabilidade do CDB em 3 formas. Tem os CDBs pré-fixados, que é quando você já sabe desde o início exatamente a taxa que você vai receber, é uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, se hoje a Selic está em 2% ao ano, é bem normal você encontrar CDBs pré-fixados pagando 3%, 4%, 5% ao ano. E aí tem alguns CDBs que pagam mais, como 9%, 10% ao ano. Mas isso porque ou eles são mais arriscados, ou eles exigem um valor inicial maior para você investir, como R$10 mil, R$20 mil, ou eles travam o seu dinheiro por mais tempo, como 5 anos, 6 anos, 7 anos. A verdade é que não tem almoço grátis, você não vai conseguir uma taxa de rentabilidade muito alta sem perder ou em segurança, ou em liquidez, ou em acessibilidade. E o segundo tipo de rentabilidade é a pós-fixada. Os CDBs pós-fixados não têm uma taxa fixa, definida desde o início, como pré-fixado. A taxa, a sua rentabilidade, você só vai saber depois, porque na verdade esse CDB ele tem a taxa indexada a algum índice como o CDI, que é o índice mais comum da renda fixa.
E esses CDBs pós-fixados são também os mais comuns. E aí, como eu falei, diferente da taxa pré-fixada, do CDB pré-fixado, que geralmente é 3, 4, 5% ao ano, no CDB pós-fixado, você vai ganhar um percentual do CDI, que o mais comum é 100% do CDI, 120%, 150% do CDI. Então, se hoje a Selic está em 2% e o CDI ele é sempre um pouquinho abaixo, então hoje o CDI está em 1,9%, se você comprar um CDB que paga 100% do CDI, você ganha 100% dessa taxa, tá? O CDI que é de 1,9%. Então você ganha 1,9%. Se no futuro o CDI aumentar, porque a Selic aumentou e ele acompanha, a Selic aumentar, por exemplo, para 3%, e aí o CDI vai ser um pouquinho abaixo, digamos 2,9%, você vai ganhar nesse CDB que você já comprou, de 100% do CDI, vai ganhar agora 2,9%. Então ele acompanha a taxa do CDI. E de novo, quanto maior essa taxa, maior o risco do CDB, maior o valor inicial que você vai ter que desembolsar para investir, ou por mais tempo ele vai travar o seu dinheiro. Frisando, para você não cair em armadilha, lembra sempre que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então não vá atrás do CDB com a maior rentabilidade sem olhar principalmente o risco do emissor desse CDB. E o terceiro tipo de rentabilidade são os CDBs híbridos, onde você ganha uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Então, por exemplo, um CDB que paga o CDI mais 3%. É diferente daquele 120% do CDI, que só se baseia no CDI. O híbrido, por exemplo, o CDI mais 3%, o CDI é a parte pós-fixada, então se o CDI aumentar, você ganha mais, e esse 3% é a parte pré-fixada, a parte fixa, definida. Só que esses CDBs são muito raros, muito difícil você achar, e o mais comum mesmo são os CDBs pós-fixados. E a quarta pergunta que me fazem muito é, tá bom, Júnior, mas quanto que rende um CDB hoje? E eu vou deixar a resposta completa dessa pergunta para um outro vídeo, onde eu vou analisar diferentes opções reais de CDB e fazer simulações, cálculos diferentes, para mostrar exatamente quanto que rende um CDB em diferentes cenários. Mas, no geral, hoje, para prazos mais curtos de 1 a 2 anos, você consegue achar alguns CDBs pós-fixados, pagando entre 100% do CDI e 140% do CDI. Já para prazos mais longos, como 5, 6 anos, considerando a Selic que está pagando hoje a 2% ao ano, você consegue achar alguns CDBs pré-fixados, pagando entre 5% e 6% ao ano de bancos relativamente seguros. Se for mais que isso, pagando 7, 8, 9, 10, 12%, é porque geralmente são bancos mais arriscados. E essas rentabilidades são brutas, ou seja, tem que tirar ainda os impostos. E essa é a quinta coisa que você precisa saber. Antes disso, tem que diferenciar taxa de imposto. Taxa cobrada sobre o seu patrimônio, seu capital inicial, seu investimento inicial, como por exemplo a taxa de administração. Já imposto é cobrado só sobre a sua rentabilidade. E o bom é que CDB não tem taxa e não tem nem corretagem. O que o CDB tem são dois impostos que você não consegue fugir, que são o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o Imposto de Renda. E esses dois impostos seguem uma tabela regressiva, onde o imposto vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. A ideia disso é meio que penalizar quem resgata muito cedo ou quem fica mexendo muito no investimento. A ideia é te forçar a ficar investido por mais tempo. E aí, para você entender melhor, vamos ver aqui na tela a tabela do IOF, onde se você investir hoje e resgatar amanhã, no dia 1, o IOF vai comer 96% da sua rentabilidade. Se você resgatar no dia 2, vai ser 93%, e depois vai diminuindo até o dia 30 em diante, onde você não paga mais IOF. Mas tem uma coisa que você sempre vai pagar, que é o imposto de renda, que também segue a tabela regressiva, como a gente vai ver aqui na tela. Quem resgata antes dos 6 meses vai pagar a maior alíquota de 22,5%. Depois de 2 anos, você pagaria a menor alíquota de 15%. E a sexta dúvida é se dá para investir todo mês no mesmo CDB. O que acontece é o seguinte, se você entrar na sua corretora hoje, você vai ver algumas opções de CDBs. Se você entrar daqui a um mês, você vai ver outras opções de CDBs. Isso porque a corretora, como eu falei, ela oferece CDBs de vários bancos, e essas ofertas, como se fossem produtos, elas vão variando. Então, o banco X oferece alguns CDBs com taxa tal essa semana, na outra semana ele pode não oferecer nenhum, ou pode oferecer outros CDBs com outras taxas, outros vencimentos. Então, como essas ofertas variam, você dificilmente vai conseguir investir no mesmo CDB todo mês. Mas sempre que você entrar na corretora, vai ter um CDB para você investir, um bom CDB, basta você analisar, e você consegue sim investir todo mês sem nenhum problema. O sétimo ponto é muito importante e é a diferença entre liquidez diária, vencimento e carência.
Todo CDB tem uma data de vencimento, onde você vai resgatar o seu dinheiro de forma automática. Bateu naquela data, venceu esse CDB, o dinheiro cai na conta da sua corretora. Só que esses prazos variam bastante. Tem prazo de vencimento de 30 dias, 60, 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, tem para todo objetivo. E aí alguns CDBs só permitem o resgate no prazo de vencimento, ou seja, seu dinheiro fica travado por aquele prazo que você escolheu. Enquanto outros CDBs têm a liquidez diária, ou seja, você pode pedir o resgate a qualquer momento, qualquer dia, e você recebe esse dinheiro no mesmo dia ou no próximo dia útil. E aí tem também a carência, o prazo de carência, que é um prazo que você tem que esperar até você poder pedir o resgate. Então, só para você entender tudo, você poderia achar, por exemplo, um CDB com vencimento em 2 anos, com prazo de carência de 30 dias, e a partir do 31º dia até os 2 anos, ele teria liquidez diária. Então, nesses 30 dias primeiros, você não pode resgatar, está no prazo de carência, está travado, e desse prazo aqui até o final dos 2 anos, você pode pedir o resgate a qualquer dia, e quando vencer o prazo, você tem o dinheiro de volta resgatado de forma automática. E o 8º ponto eu chamo de acessibilidade, que é o valor inicial que você vai precisar para investir em CDB. O mais comum é você achar CDBs com valor inicial de R$100, 200, até R$500, são os mais comuns, mas você também acha CDBs que exigem 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil reais. E aí, por que essa diferença? É porque, geralmente, para você ter uma rentabilidade maior no CDB, você vai ter que investir um valor inicial maior, tá? Geralmente. Mas se você pesquisar bem, você vai achar uma boa rentabilidade e um valor mais tranquilo de 100, 200 reais, tá? Então, basta pesquisar. E tem um 9º e último ponto, que é o risco, mas como eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande, e como esse ponto também é muito importante, eu vou deixar para gravar depois um vídeo só sobre isso, onde eu vou te mostrar como é que você consegue investir em CDB com segurança, como é que você consegue analisar o risco do emissor desse CDB, a saúde financeira desse emissor, desse banco, por exemplo, e conseguir uma maior rentabilidade com segurança. Então, já se inscreve no canal para você não perder esse conteúdo, porque ele é muito importante. Abraço e bons investimentos. Valeu!